Você já reparou que existem novas formas de estar com o outro que se configuraram na nossa vida ultimamente? Pensa numa coisa simples, como enviar uma mensagem de WhatsApp. Hoje em dia você pode fazer isso para qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar do país, ou até fora do país, né? Esses novos modos de relacionamento criaram pequenos coletivos que se encontram digitalmente. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Como que essas formas de relação afetam a nossa subjetividade e as nossas relações íntimas? Se esses assuntos te interessam, me acompanha que a gente descobre. Olá para você que chegou ao canal da Falta Falar, onde nós colocamos palavras no lugar da ausência de conhecimento. Eu sou o João Pedro, sou psicólogo e psicanalista, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre sofrimento digital. Este que é um assunto que eu me dediquei durante essa semana para compreender melhor e percebi que ele permeia muitas referências das quais eu já tinha lido, tinha tomado um certo conhecimento. Vou apresentar as referências dessa aula aqui para vocês hoje, que a primeira referência é essa aqui do Byung-Chul Han, né, Sociedade do Cansaço. Descobri que o sofrimento digital tem muito a ver com o que o Byung-Chul Han trabalha aqui, especificamente sobre positividade tóxica, sobre violência neuronal e sobre esse paradigma imunológico em relação à depressão, né? A referência mesmo que eu li essa semana, que eu fiquei muito impactado, que eu achei forte, eu achei muito elegante também, são as contribuições que estão aqui no livro do Christian Dunker, chamado Paixão da Ignorância, né? Este que é um livro que o Dunker faz para pensar a psicanálise dentro de um contexto educacional, mas que tem referências valiosas para a gente pensar a contemporaneidade. Nesse sentido, então, nessa aula sobre sofrimento digital, resolvi trazer essas duas referências e fazer um diálogo, né, delas para que a gente pense aí no que é o sofrimento digital, principalmente como que ele vai se articular com a subjetividade do Brasil, né? Pensando aí economia, política e como isso vai se apresentar aí para nós brasileiros. Nesse sentido, então, que hoje a gente vai ter uma aula bem contextualizada, tá? E é claro, a gente vai falar de psicanálise também, né? Isso aí não fica de fora das aulas, tá? Mas isso aí dá um contorno das aulas, vamos colocar assim, tá bom? E então, sem mais delongas, né? Já vamos dar início então ao sofrimento digital, né? A pensar o sofrimento digital. E para que nós iniciemos, quero falar com vocês sobre o que seria uma forma de vida, tá? Forma de vida que é um conceito que o Dunker vai trabalhar no livro, que tem a ver com a solução que nós encontramos para os conflitos, né? Para os conflitos que são postos em cena na atualidade. Nesse sentido, essas soluções, elas se dão por várias vertentes, vamos colocar assim, tá? A gente pode pensar essas soluções dentro do lugar da linguagem, né? Em que a gente pensaria justamente as significações em relação a essas soluções. A gente pode pensar no trabalho, também pensando, colocando aí no lugar do trabalho os produtos daquilo que o sujeito, o ser humano, né, a pessoa, produziria a partir dessa solução, certo? E também a gente pode pensar no desejo, né? O desejo como esse vazio estrutural mesmo, em que algo dá um contorno, né? Nesse sentido, então, as formas de vida, elas emergiriam para solucionar os conflitos que são postos na atualidade. E pensando nas formas de vida e dentro dessas três vertentes, né, linguagem, trabalho e desejo, é que a gente vai pensar aqui o sofrimento digital, certo? E para pensar a forma de vida e o sofrimento digital, quero fazer um apanhado aqui bem sintetizado, tá?
sobre uma passagem da sociedade que a gente vem vivenciando, né? Que passagem é essa? É a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, tá bom? A sociedade disciplinar seria aquela que o Foucault pensou mesmo no livro dele, né? Para pensar aí a arquitetura das prisões, pensar a alienação, né? Pensar o controle e como que isso vai culminar aí, vai resultar em sujeitos obedientes. A gente, na atualidade, a gente vive isso que seria essa passagem da sociedade disciplinar e dessa produção de sujeitos obedientes para a sociedade do desempenho, onde a gente tem o imperativo da produção, né, que eles vão se presentificar aí insignificantes como projeto, iniciativa, motivação, né? E nesse sentido, então, que a gente vai ter o sujeito do desempenho. Então a gente sai do sujeito da obediência e vai para o sujeito do desempenho. E essa mudança de paradigma é muito importante para a gente pensar o sofrimento digital, no sentido de que a digitalização da vida, ela acelera isso que está posto como paradigma no sujeito do desempenho em produção. Nesse sentido, inclusive, vale citar, né, que a produção ela tem um lugar importante, tá? É a produção que eu digo do capital mesmo, né? Ela tem lugar importante aqui dentro dessa passagem da sociedade disciplinar para a passagem da sociedade do desempenho, justamente porque ela vai substituir esses paradigmas para colocar aí à disposição do sujeito, né, dos sujeitos que produzem, a questão da iniciativa, tá? Ou seja, cada um vai se comprometer com aquilo que lhe cabe. E a partir desse momento, cabe a você o teu próprio sucesso, né? É como se você não dependesse de outras coisas, como se as coisas não estivessem determinadas, como se você não viesse de uma história, como se você não tivesse uma família, como se você não tivesse um contexto cultural, econômico, político, por trás das bases que te formam, por trás da base que forma a tua identidade. Nesse sentido, é que essa substituição de paradigma é importante para colocar ao sujeito à disposição, né, essa questão da iniciativa. Não à toa que na atualidade, né, na era em que a gente vive uma epidemia de depressão, né, porque o sujeito deprimido está justamente esgotado desse desempenho, né, daquilo que ele precisaria, daquilo que se apresenta para ele como imperativo para que ele alcance aí os seus desejos, as suas metas, certo? Posto isso, em relação à mudança de paradigma da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, né, colocando aí essa questão da livre iniciativa dos sujeitos, né, essa questão da motivação, a gente tem acontecendo ao mesmo tempo, né, nessa questão da digitalização da vida, essa ideia dos novos modos de estar com o outro, tá? Ou seja, a gente faz novas parcerias sintomáticas dentro da vida digital, né? Seja para o bem, seja para o mal, tá? Seja para o campo progressista ou seja para o campo conservador, né? A gente tem esses novos modos, essas novas parcerias sintomáticas, que elas são colocadas aí nesse meio digital. E com isso, a gente vai criar coletivos da internet, né? E dentro da internet, quando a gente pensa em grupos, né? Quando a gente pensa aí em coletivos que se formam, né? Coletivos que se formam no sentido do sujeito ganhar seguidores, do sujeito ganhar inscritos, do sujeito ter pessoas que acompanham a vida dele, né? Com isso se formam coletivos. E o Dunker, ele traz aqui no livro dele que a partir desses coletivos seria formado um fenômeno justamente muito próximo daquele que o Freud descreveu em relação às massas, né? Em relação à função das massas, né? No sentido de que com o coletivo a gente fica valente, entende?
E com essa valentia, a gente vai acionar uma gramática de estar com o outro. Essa gramática tem a ver com uma gramática esquizoparanoica, né? Em que a gente vai dividir para perseguir e perseguir para dividir. E nesse sentido é que se instaura aí, dentro desses coletivos da internet, uma dominação que se dá por um eco, né? É uma dominação que ela não tem substância, né? Ela tá ecoando, né? No sentido de que na internet a gente, a partir do momento em que se coloca esse coletivo, a gente tem a impressão que está falando para uma torcida do Maracanã, mas na verdade a gente está falando para 8, 10, 15 pessoas, né? Tá falando para 8, 10, 15 pessoas no sentido das pessoas realmente escutarem, entendem? Fazerem reflexão sobre aquilo que se fala. No sentido daquilo, porventura, no outro momento, poder virar um diálogo. Caso contrário, isso seria apenas modos de fala sem retorno, né? Seria, nesse sentido, inclusive, uma experiência muito narcísica da internet, né? Então, pensando nesse sentido, é que a gente tem uma dominação pelo eco. É o que o Dunker vai trazer no livro dele sobre a paixão da ignorância, tá? Nesse sentido, a gente vai ter que a alteridade passa a ser uma ameaça nessa patologia do narcisismo que vai impedir uma atitude reflexiva com o outro. Por quê? Porque há aqui instalada uma ideia de que o outro ele passa a ser uma ameaça, né? Imaginem o seguinte, num mundo que contempla a individualização dos processos sociais, né, em que o outro é um concorrente, a gente passa a ter a identidade ameaçada por esse outro. Nesse sentido, é que se instaura essa patologia narcísica que impede essa alteridade, essa atitude reflexiva com o outro. É como se na internet a gente tivesse um monte de pessoas despejando discursos e tendo pouco retorno, entendem? Então a gente tem, na verdade, um grande palco, né? Imaginem assim. É essa ideia que o Dunker vai construindo aqui no livro dele, né? Da Paixão da Ignorância. E aí, o Dunker traz uma coisa interessante, que eu acho que vale falar aqui para vocês, para a gente pensar o contexto brasileiro, é que esse lugar da internet, ele não veio do nada, né? Há uma progressão histórica sobre a construção dele. E essa progressão histórica tem a ver com as 3 ondas do digital, tá? E quais são essas 3 ondas do digital? A gente pode pensar na primeira onda como essa nova forma de linguagem que surgiu no primeiro momento, né? Então a gente está falando aí da internet antes de 2000, tá? Quando ela surgiu no primeiro momento e a gente vê ela justamente como uma nova gramática, né? Uma nova forma de linguagem, em que os militares vão ficar muito interessados por elas, né? E que a gente vai pensar, olha, agora a gente tem um novo meio para se comunicar, agora a gente pode avançar com algumas coisas. Então essa seria a primeira onda do digital. Na segunda onda do digital, a gente tem presente aí as gramáticas desejantes, tá? Aqui vocês podem pensar como, por exemplo, aquela época do MySpace, do Orkut, do Fotolog, né? Enfim, esses outros lugares que as pessoas elas se colocam na internet e descobrem que ali tem um espaço para elas, simplesmente assim, né? Nesse sentido, então, elas percebem que elas podem registrar as coisas, que ali elas ficam registradas, e uma coisa importante que surge nesse lugar é que as pessoas descobrem que elas podem compartilhar as coisas, né? Que elas podem passar a dar like. E esse mecanismo do compartilhamento, do like, do comentário, eles são muito importantes nessa onda da gramática desejante. Num terceiro momento, a gente tem a dinâmica de integração. Então é quando essa questão das gramáticas desejantes, elas já ficam mais maçantes e a gente passa a integrar
esse funcionamento do digital à nossa vida mesmo. É quando a gente começa a pensar que esse aparelho aqui, ele é quase uma extensão do próprio corpo, né? No sentido de que a gente não vai a lugar nenhum sem ele. Pensando nessa maneira, é que a gente vai pensar nessa integração da vida digital, né? Coisa que a gente sabe muito bem que depois, né, e durante a pandemia de Covid-19, a gente teve uma experiência intensa em relação a essa questão da integração, né? Justamente porque foi preciso, né? Foi necessário ficar isolado, mas ao mesmo tempo nós ficamos isolados com as telas, né? E as telas eram um mundo, e ainda são um mundo digital, né? E esse mundo ele tem muitos horizontes e existe muita performatividade dentro desse universo. Inclusive essa é uma coisa que vai ser interessante a gente pensar um pouco mais para frente, né? A ideia da performatividade. E no Brasil, como é que isso acontece? Essa é a parte interessante que eu vi que tem no livro do Dunker, que a gente não encontra em qualquer lugar, que é como se dá essa mudança digital a nível do Brasil, tá? E aí o Christian Dunker, ele vai trazer uma coisa interessante aqui no livro, que é a gente pensar os governos de 95, 2000 a 2010, 12, não me lembro certinho, e até 2015, né? Que são respectivamente os governos do FHC, né? Governo Lula e governo Dilma. E a gente pensar o que esses governos possibilitaram dentro desse contexto desses anos, porque foi justamente os anos em que essa vida digital sofreu transformações significativas, né? Quando a gente tem aí, são os anos em que a gente tem justamente o funcionamento dessas gramáticas desejantes dessa onda do digital que eu falei para vocês, e a gente vai caminhando ali para a integração. Então são anos muito importantes para a gente pensar a realidade brasileira, né? Para a gente pensar o sofrimento digital no Brasil. E o Dunker traz uma coisa interessante aqui no livro, que eu vou ler para vocês, tá? Que eu acredito que seja importante, no sentido de que esses últimos 3 governos, que começou em 95 e terminou em 2016, eles ampliaram muito a mobilidade social, a disponibilidade de acesso a bens simbólicos, ainda que com baixa redução da desigualdade social. Nisso, a cultura do autoempreendedor cresceu paradoxalmente ao lado do incremento de políticas estatais de inclusão, de combate à fome e de seguridade social. Essas questões, então, vão resultar sobre essas ondas de mudança do digital no Brasil, no sentido de que aqui a gente tem, primeiro, uma mudança que está acontecendo no âmbito social, né, a nível social, que ela é política econômica, que assim eu posso sintetizar aqui como o acesso ao ensino superior, por exemplo, pelas classes menos abastadas, né? Isso vai incidir também em outras formas de acesso a bens simbólicos que até então eram negados a uma parcela da sociedade. E esse acesso aos bens simbólicos, a essa outra vida, vou colocar assim, entre aspas, permite que uma nova classe social ascenda por um lado, tenha uma mobilidade social, ao passo que em números a gente não tem essa redução da desigualdade social, que era aquilo que foi prometido. Nesse sentido, é que a gente tem essa mudança social, então, que acontece junto com essas ondas do digital que eu falei, tá? Uma outra coisa que o Dunker traz aqui que é importante tem a ver com uma mudança institucional. Ele vai falar aqui no livro sobre formas de vida em condomínio, no sentido de que, ao passo que essa mobilidade social aumentou, né, e essa onda da digitalização da vida acontecia, a gente tinha outra coisa operando, que é o medo social da diferença, né? Esse medo social da diferença, ele resultou justamente em bolhas sociais, né? Imaginem justamente essas bolhas sociais que são formadas em condomínios, em shopping centers,
em coletivos de vida que tem esse imperativo de segregar com muros que eles não são apenas físicos, né, mas eles também são simbólicos. Conseguem compreender isso? Nesse sentido, então, é que a gente vai ter também essa onda do digital se instaurando no Brasil no meio dessas mudanças. E o Dunker traz uma coisa interessante aqui, que tem a ver com a aparência, né? Ele traz que isso vai resultar justamente numa mudança de aparência e numa dinâmica problemática das identidades, da performatividade das identidades, vou colocar nesses termos. Isso tudo que eu estou trazendo para vocês vai resultar numa mudança das formas hegemônicas de sofrimento, né? Essa mudança vai acontecer justamente por quê? Por conta da acessibilidade digital, em que a gente tem ferramentas que aumentam, né, a comunicação das pessoas, né? Então, aquelas pessoas que antes eram distantes da gente, né? Eu vou colocar parentes e também grupos sociais e classes sociais que estavam distantes, elas passam a ficar muito próximas, no sentido de que elas estão literalmente, a expressão delas estão literalmente na nossa mão, né? A gente consegue acompanhar elas. Essa acessibilidade digital, que faz parte dessa mudança hegemônica de sofrimento, enfim, está descrita assim. E a gente também tem a questão do empreendedorismo, né? O Dunker ele vai trazer sobre uma certa teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade tem a ver justamente com esse lugar do autoempreendedor, se você quer, você pode, faça, simplesmente, depende apenas de você, né? É uma forma de negação, inclusive, das formas de determinação da vida, né? Da cultura, da educação, da família, né? Da origem familiar, enfim, e esses outros modos que formam um sujeito, certo? E uma outra mudança das formas hegemônicas de sofrimento que estão aí também com o Dunker, né, que ele traz, tem a ver com essas formas de vida em condomínio, no sentido de que essas formas de vida em condomínio, elas entrariam em colapso, vou colocar dessa forma, por conta da aparência, né? No sentido de que os sujeitos eles não sabem mais quais bens simbólicos eles precisam consumir, no sentido do ensino superior, da academia, dos cursos de línguas, né? Essas coisas, o glamour delas, no sentido de que o glamour estaria residido no acesso restrito dessas coisas, né? Esse glamour ele perde um certo brilho e essa perca de brilho acaba resultando nessa experiência conflituosa com a identidade, né? Com as expressões de si, com as formas de se apresentar. Essas mudanças das formas hegemônicas de sofrimento, elas vêm acompanhadas por aquilo que o Byung-Chul Han vai chamar de imperativo do desempenho, né? Em que a gente tem um controle comportamental que ele não se dá mais como se dava lá na sociedade disciplinar, em que ele acontecia por uma proibição. Mas agora, esse imperativo do desempenho, o imperativo do desempenho e o controle comportamental, ele se dá justamente pela incitação à iniciativa pessoal. Isso vai resultar numa certa coação do sujeito consigo mesmo, entendem? Uma coação estranha. O sujeito passa a ser agressor e vítima de si mesmo. O Byung-Chul Han vai trabalhar melhor no texto dele, trazendo essa forma de sofrimento como uma forma de sofrimento imunológica, né? No sentido de que seria uma autoagressão. Ele vai trabalhar isso muito bem ali no capítulo sobre violência neuronal. Desenhando melhor, inclusive, em relação ao Brasil, né? A gente tem essa questão da identidade que eu trouxe para vocês e da aparência, mas tudo isso se dá num certo ressentimento, tá? Que vai operar por conta dessa experiência de acesso aos bens simbólicos e da não realização do alcance de uma equidade que outra hora foi prometida, certo?
essa experiência, toda essa experiência, na verdade, que eu estou trazendo para vocês aqui, vai de encontro a um sentimento comum de que a gente entrou num mundo que ele é inautêntico, né? Que ele é postiço, e e esse mundo ele acaba sendo acompanhado por algumas narrativas de consolação que se apresentam para aqueles que não conseguem alcançar aí o tão sonhado lugar neoliberal, né? Essa vida que você conseguiria apenas você fazer, né? A gente faz R$ 1.000 um dia, R$ 2.000 no jogo do Tigrinho, enfim, baixa o aplicativo para essas coisas, entendem? E isso aí é que vai colocar a gente nesse lugar em que vão operar também narrativas de consolação que vão agravar o sentimento de depressão, vamos colocar assim. E vale colocar aqui também que o digital ele vai permitir esse fenômeno que a gente já estava trabalhando aqui, sobre essa junção das microminorias, né? Isso tanto para o lado progressivo quanto conservador. E esse fenômeno digital que vai unir essas microminorias, seja para o bem ou para o mal, vai resultar aí numa coisa interessante, tá? Por quê? O empoderamento digital ele vai eliciar a expansão do narcisismo na razão inversa à redução do volume do mundo. Isso quer dizer o quê? Que o mundo ele acaba sendo esvaziado de sentido e substituído por uma realidade que ela é digital, que ela é reduzida à aparência, à performance e à dinâmica dos algoritmos, né? Ou seja, o empoderamento digital ele vai estimular essa expansão do narcisismo, enquanto a gente tem um mundo deflacionado, né? Um mundo real. Nesse espaço do empoderamento digital, ter uma opinião, colocar algo, postar algo, né, enunciar algo, anunciar algo também, passa por uma experiência de reconhecimento, tá? Uma experiência de reconhecimento na qual os sujeitos eles ainda ficam perdidos em relação ao significante em que eles querem ser reconhecidos, no sentido de que há uma pulverização de significantes nas redes sociais, né? E lembrando que o significante é aquele que ele tem a finalidade de articular sentido e significação. É como se os sujeitos eles estivessem ali enunciando em prol desse reconhecimento, mas ao mesmo tempo eles não sabem reconhecimento em quê, né? Até porque os reconhecimentos eles seriam traduzidos aí em likes, né? Em compartilhamento. Nesse sentido que é uma experiência narcísica. E essa experiência de reconhecimento, que é muito importante dentro das formas de sofrimento, ela vai se tornar ainda mais dolorosa na medida em que, na atualidade, a identidade ela é facilmente alterada por procedimentos manuais, né? Imaginem a quantidade de cirurgias que a gente tem hoje para fazer, para alterar a aparência, né? A quantidade de artifícios químicos que a gente tem para camuflar os nossos sentimentos, né? A quantidade de antidepressivos, a quantidade de psicotrópicos, de ansiolíticos. E também a gente tem os procedimentos digitais, né? Que são os perfis fake, que são as mentiras que operam dentro das redes sociais. Então, o que se torna um sofrimento, sendo que essas coisas são facilmente alteradas, né? Se torna um sofrimento à medida em que essa manipulação ela se contrapõe com a realidade determinada socialmente, entende? Com o próprio histórico dos sujeitos, com o próprio histórico de vida, com a realidade cultural, com a realidade social. Dentro dessa medida, essas coisas elas se tornam fonte de sofrimento, no sentido de que a gente não foge de algumas determinações. Além disso, essas fontes de sofrimento elas ficam ainda mais dolorosas quando a gente pensa nos contra-exemplos que estão postos no digital, né? No sentido dessa celebração, desse sucesso digital que esses meios enfiam na gente, entende? Nesse sentido, os afetos, inclusive, eles passam por uma espécie de mutação, né? Em que a gente muta do medo e inveja para o ódio e o ressentimento, que são sentimentos que estão
mais profundos dentro da dinâmica da subjetividade. E é aqui que a questão da identidade ela vai se tornar uma fonte de sofrimento, no sentido de que existem várias formas de alterar as modalidades de apresentação de si, né? Inclusive eu posso alterá-las, eu posso mudá-las radicalmente, eu posso apagar o meu perfil e criar um novo, e a partir daquilo ali eu vou me apresentar de outra forma, né? Nesse sentido em que essa experiência da identidade ela passa a ser problemática, tá? E aí, o que é uma fonte de sofrimento dentro desse contexto que eu estou trazendo para vocês? Seria o excesso de experiências improdutivas de determinação. Nós sofremos porque a nossa identidade está ligada à origem, a um contexto histórico, cultural, né? E essa experiência improdutiva das determinações é o que vai criar, inclusive, uma metáfora de fluidez, entende? Aquela metáfora da sociedade líquida, né? E aqui o sofrimento, ele passa a ser uma parte negativa, um obstáculo, né? Um problema para a produtividade. Nesse sentido que a gente precisa fazer uma asepsia do sofrimento. É aqui que, inclusive, que a gente pode localizar a medicalização dos afetos. Até porque o sofrimento, ele passa a ser encarado como algo a ser superado. E para que a gente nos torne aquilo que o nosso potencial desejante pode explorar, entende? É aí que reside, inclusive, a epidemia de depressão. Até porque com isso se instala uma tendência a não perceber o vazio estrutural das relações e também não se percebe o decréscimo das relações orgânicas. E quando a gente vai se desviando dessa experiência narcísica muito célere, resta ao sujeito, né, à pessoa, a solidão e um certo déficit de intimidade, né? Uma certa dificuldade em relação à intimidade. E aí o sofrimento ele se passa na impossibilidade de prever ou de coordenar aquelas modificações contingentes que eu preciso fazer para entrar nesse lugar de exploração do meu próprio desejo. E o que se torna mais fácil aqui é cultivar uma identidade mais fluida. Até porque a identidade fluida, ela nos deixaria preparados para reiniciar a vida a qualquer momento, entendem? Começar de novo um casamento, começar de novo um relacionamento, começar de novo uma faculdade, começar uma nova experiência de trabalho, né? Então começar uma nova profissão, começar um @ novo no Instagram, né? Nesse sentido de que o sujeito ele é fluido, né? Então a fluidez, percebam, a fluidez ela emerge justamente para responder essa forma de sofrimento colocada por esses parâmetros que eu estou apresentando para vocês aqui. As realizações nesse lugar, elas se tornam cada vez mais provisórias. Assim a gente cria uma espécie de bolha temporal na qual os compromissos eles se tornam, de certo modo, problemáticos. Vale colocar que, por mais que as identidades fluidas sejam mais compatíveis com essas experiências de indeterminação, as quais nós somos cobrados nesse imperativo do desempenho, elas também carregam no seu germe um futuro incerto, perigoso e imprevisível. Nesse sentido, é importante a gente pensar na responsabilidade por trás da assunção, né, por trás de assumir esse tipo de identidade, entendem? A questão aqui passa a ser quais são as relações que têm indeterminações produtivas e improdutivas, né? Entendem? Então, esse é um paradigma a ser explorado. E essa é a aula de hoje. Eu espero que tenha te deixado curioso para ir atrás dessas duas leituras aqui, Paixão da Ignorância e Sociedade do Cansaço. Eu espero que contribua para você, para a sua prática clínica, para a sua pesquisa, para o momento que você está, quando você chegou nesse vídeo. E para mais elucubrações psicanalíticas, se inscreve no canal, deixa seu comentário, faz sua sugestão, enfim, diz como é que essas coisas se apresentam para você aí no comentário. E eu fico por aqui. Até mais, um abraço.